A Sandra, que originalmente vem da área de comunicação, depois foi para educação, antropologia, e hoje está na faculdade de educação. Então, conta como é que estão as pesquisas nessa intersecção dos campos. Então, eu queria agradecer primeiramente ao professor Ismar Soares. Oi. E a todo o pessoal do Núcleo de Comunicação e Educação, e, ao mesmo tempo, cumprimentar, não é, por uma iniciativa tão arrojada e ousada, não é, que é a criação de uma licenciatura em Comunicação e Educação, Educomunicação, enfim, Educomunicação, dentro de uma faculdade de comunicação, dentro da Escola de Comunicação e Artes. Eu imagino que não deve ter sido muito fácil esse diálogo, não é? Em se tratando de onde esse curso fica, em que lugar esse curso ficaria, não é? Realmente é uma iniciativa maravilhosa, pioneira, e que eu espero que outras escolas sigam, sejam escolas, não é? Sejam faculdades de educação, sejam faculdades de comunicação. Acho que mais do que nunca essa interface precisa, de fato, ser aprofundada e institucionalizada, não é? Bom, eu vou apresentar aqui alguns, eu diria assim, alguns insights, na verdade, sobre a minha experiência no campo da educação e da comunicação, e muito mais do que respostas, vocês podem ter certeza que eu vou levantar indagações no sentido de contribuir aí, não é, com toda essa discussão que está colocada, não só sobre o estatuto desse campo, não é, que está sendo constituído, como quais são as suas contribuições aí, não é, à sociedade. Então, eu digo sempre, não é, para mim é importante colocar, não é, essa minha formação aí um pouco não, muito híbrida, né, porque eu acabo falando, na verdade, de diversos lugares e não é, de um lugar. E acho que é uma formação muito interessante que me convoca, não é, para uma abertura aí para o diálogo com tantas outras áreas. E o fato de continuar na comunicação e há 12 anos também na educação, nas licenciaturas, enquanto docente, isso me coloca aí algumas tensões e que eu tenho tentado trabalhar ao longo do tempo e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é? Então, na verdade, eu vou rever algumas marcas da minha trajetória e que me parece que, na verdade, não é uma trajetória que eu diria tão individual, mas é uma trajetória que eu tenho a impressão que vai dizer aí, não é, da trajetória de vários de vocês, ou pelo menos de nós aqui dessa geração, né? E essas marcas, elas certamente são importantes para a gente compreender um pouco aí esse campo que se delineia. Não é? Algumas reflexões, então, sobre alguns deslocamentos e realocamentos, que eu coloquei ali 3, que eu considero muito importante, não é? Dentre outros, que é da formação teórica à prática, da prática refletida à reconstrução teórica, ou, em outros termos, do campo ao texto, reconstruindo o olhar, não é? Do diálogo teoria-empiria, olhar, ouvir e escrever. Né, 3 atitudes cognitivas e não separadas. Por que eu estou colocando isso? Não é porque pensar hoje a educação e a comunicação, ou vice-versa, não é? Dependendo de onde você está, a educação aparece primeiro ou depois, não pede a educação, né? Enfim, resulta, não é, aí desses deslocamentos, desse esforço de tentar, de fato, sair da reflexão teórica para a prática e voltar, não é, com um olhar qualitativamente reconstruído e sensibilizado, não é, pelas questões que a sociedade, enfim, que as práticas sociais nos apresentam.
O ISMAR me pediu, e também está aí no título, não é, dessa mesa de hoje, para falar um pouco desse tripé ensino, pesquisa e extensão. Bom, eu estou entendendo ensino, pesquisa e extensão, o velho tripé da universidade, não é, como atividades que são articuladas e que dessa articulação, então, não é, resulta aí uma série de experiências e uma série de decisões que as próprias instituições universitárias vão tomando, enfim, vão instituindo e vão se reconfigurando ao longo do tempo. Não é? Então, eu tomei como marco ali os anos 70, 80, que, na verdade, é a minha experiência enquanto estudante de comunicação e já envolvida, não é, num trabalho de extensão que a universidade desenvolvia, a Universidade Católica, no caso, né, a PUC Minas, desenvolvia no Vale do Jequitinhonha, no nordeste do estado, uma das regiões ainda hoje mais pobres, não é, do país, e nós tínhamos, então, uma inserção, não é, no Vale do Jequitinhonha através de uma experiência extremamente controversa, mas que eu acho que ainda precisa ser revista, não é, pelo tanto que ela nos ensinou e nos formou, que é a experiência chamada de campus avançado, não é, que foi instituída à época do governo militar pelo Ministério do Interior e pelo Ministério da Educação, tendo como finalidade, oficialmente, não é, a integração, a disseminação do conhecimento e a integração do país via essa inserção, não é, de estudantes de uma região em outras regiões do país. Bom, e essa é uma experiência que, de fato, ela, de algum modo, definiu aí, não é, uma trajetória profissional, eu acho que de muitos de nós, inclusive lá na PUC Minas, dada a densidade, não é, do que ela significou, né, que era sair da universidade, sair da cidade e ir para aquela região, trabalhar aí na perspectiva já, não é, do que a gente chamava à época de educação de base, educação comunitária, comunicação popular, enfim. Né? Então, vejam que essa dimensão educativa, não é, da comunicação, ela, não é, já estava presente aí desde muito tempo. Nos anos 80, eu iniciei a minha experiência no ensino superior, e a partir das disciplinas, inclusive, que eu trabalhava, os conteúdos, não é, eles eram balizados pela discussão da cultura popular, da comunicação e da educação popular. E aí eu coloco alguns autores, claro que tem outros tantos, mas muito mais no sentido de mostrar um pouco, não é, por onde a gente caminha, com quem a gente pensa ou tenta pensar, não é, em determinados tempos, e que às vezes são tempos históricos profundamente datados, como são esses tempos aí, não é? Uma primeira aproximação sistematizada, não é, dessa relação teoria e prática, foi feita já em 1989, me parece, 88, não é, quando eu discutir comunicação e educação, buscando o ideário pedagógico libertário, não é? Ou em busca de uma pedagogia da comunicação, que resultou de uma leitura que eu fiz para o mestrado, não é, do contexto histórico de criação da Faculdade de Comunicação da PUC Minas, em 1971, e uma escola que foi criada, não é, sob a égide aí, não é, de todos os movimentos, de tudo aquilo que resultou, não é, do chamado Maio de 68, associada aí ao fato de estar numa instituição católica que, naquele momento, né, vários dos seus setores abraçavam aí, não é, a teologia da libertação, cujo lema, não é, era a opção preferencial pelos pobres. E aí é muito interessante a gente ver como é que esse ideário está impregnado, não é, das próprias leituras, da própria teoria que a gente, de algum modo, lia, e não só lia, mas era partidário dela, não é? Nós temos, então, aí, sem dúvida nenhuma, o Paulo Freire, acho que de algum modo, e hoje a gente
redescobre, e é preciso fazer uma releitura, inclusive muito mais sofisticada do pensamento freiriano, mas, de fato, ele é aí a marca, não é, desse pensamento, desse ideário que sustentou, não é, os sonhos, inclusive, as utopias de muitos de nós nesses tempos. O Comunicação e Extensão, o Carl Rogers, com a liberdade de aprender, que o Ismar citava, inclusive, aqui ontem, né, as primeiras leituras, eu diria, ou leituras de segunda e terceira mão, no nosso caso, enquanto estudantes da indústria cultural, e, ao mesmo tempo, não é, a leitura do McLuhan com os meios de comunicação de massa como Extensões do Homem e outros textos dele. Então, na verdade, o que eu estou querendo, não é, colocar por onde nós caminhamos e quem são, vamos dizer, de algum modo, os inspiradores, né, nesses tempos aí dessa nossa caminhada.